Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da Ludmilla Lins Grilo, todos os créditos ao canal deles. O link do canal dela está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Essa emenda que a esquerda impediu que fosse votada pedia proteção à liberdade de expressão, liberdade religiosa, artística, enfim. Mas ela foi manobrada para não ser votada. E isso nos diz exatamente o que esse projeto quer dizer. E diz o que ele quer silenciar também. Tem um outro aspecto que essa narrativa da proteção às mulheres apaga muito convenientemente. Vocês lembram do caso Johnny Depp e da esposa dele, Amber Heard? Aquilo ali foi transmitido ao mundo, ao vivo. O Johnny Depp ele foi acusado de violência doméstica, né? Ele perdeu contratos, ele perdeu reputação, ele foi cancelado. Vocês lembram, né? Johnny Depp. Anos depois, o julgamento mostrou o inverso. A gente viu os áudios da mulher admitindo que era ela quem o agredia. A gente viu fotos de danos causados por ela, depoimentos de testemunhas em favor dele. A mulher em questão tinha fabricado uma narrativa de vítima para destruir um homem. Acusação falsa de violência doméstica. Isso sempre existiu, pessoal. Isso existiu, muitas vezes elas são documentadas e têm consequências devastadoras para os acusados. Quando você cria um tipo penal como esse aqui, vago, e ainda mais inafiançável e imprescritível, em que a palavra da vítima define se houve constrangimento, quem vai dizer se ficou constrangido ou não é a vítima. Se o patrão der um puxão de orelha justo na empregada, ela pode dizer que ficou constrangida, ainda que o puxão de orelha tenha sido justo. Você não está protegendo mulheres assim. Você está criando uma arma que mulheres de má fé podem usar contra homens sem nenhum ônus probatório razoável. Mulheres vítimas de violência real já têm mecanismos legais para isso, gente. Já existe a Lei Maria da Penha, já tem o tipo penal do feminicídio do Código Penal, já tem a injúria qualificada, já tem o assédio sexual. Todos esses instrumentos têm definições razoavelmente precisas. O que esse projeto cria não é mais uma proteção exatamente. É mais poder discricionário nas mãos do Estado. Você está aumentando o poder do Estado de te destruir. Isso é mais risco para todo mundo. Todos os senadores do PL presentes votaram a favor do projeto. Entre eles, infelizmente, o Flávio, que é pré-candidato à presidência. Então, é claro que o foco vai nele porque ele se colocou como candidato à presidência. Lamento, né? Então, o foco das críticas, claro que vai ser ele. Ele justificou esse voto favorável dizendo que a votação no Senado foi uma grande armadilha do PT. Foi isso que ele falou. Uma armadilha para tentar prejudicar a imagem dele perante o público feminino em ano eleitoral. Então, ele disse que votou a favor, pois o projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, onde pode ser modificado. Com todo respeito ao pré-candidato, tem que ter espinha dorsal aqui. Você não pode se render a projeto woke. Poderia ter usado a oportunidade para educar o povo, explicar que aquilo tinha só o nome de PL da misoginia, mas que aquilo era só um nome aceitável para um projeto de censura e perseguição. Quando você diz que votou a favor de uma lei ruim, porque seria pior politicamente você votar contra, você está admitindo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que a lei é ruim. E segundo, que o cálculo eleitoral ele vale mais do que a convicção jurídica e o posicionamento na guerra cultural. Se o Flávio se colocou na posição de pré-candidato à presidência, nada mais natural do que ele seja mais cobrado do que os demais. Todos estão errados, mas ele está mais porque ele se colocou voluntariamente nessa posição. Ele integrou o grupo de 11 senadores que, desde outubro de 2025, tentava adiar a votação desse texto. O pedido foi refutado pela relatora do projeto, ou seja, ele sabia que o projeto era problemático,
tentou adiar, não conseguiu mais, e então votou a favor. Tá? Com todo respeito, isso não é liderar, isso é capitular, isso é. Então, o que esse projeto faz é criar um tipo penal vago, inafiançável, imprescritível, ancorado na experiência subjetiva de constrangimento da mulher, sem definir objetivamente a conduta e replicando esse modelo que o STF já usa para censurar pastor e para censurar jornalista. A Câmara dos Deputados precisa enterrar este projeto. Tá? Vamos agora botar as nossas esperanças na Câmara. Os eleitores precisam saber quem votou a favor disso. Eu já vi que tem vídeo muito bom da Bia Kicis e do Nicolas explicando o que é esse projeto e por que eles vão votar contra quando tiverem lá que fazer o serviço deles. Então, que isso seja didático, todo mundo entendeu, pegou muito mal essa votação a favor, então eu acho que agora a Câmara dos Deputados está aí com um caminho aberto para fazer bem o seu trabalho. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa pauta número 3. Desdobramentos do caso Master. Atenção aí, produção. Pauta número 3. Desdobramentos do caso Master. Beleza? Bom, vamos lá. Se a gente fosse um país normal, numa época normal, a gente faria o que fazem os países normais, não é isso? Brasília estaria discutindo economia, reforma, política fiscal, qualquer coisa que afete e, de preferência, melhore, né, a vida real das pessoas. Não foi essa semana, aliás, não tem sido nesse milênio até aqui. O que dominou os bastidores na semana que passou foi uma pergunta que ninguém consegue responder com tranquilidade. Até onde vai a delação do Daniel Vorcaro? E o que o STF está fazendo para se proteger antes que ela chegue lá? Eu vou te contar o que aconteceu e a gente vai aqui começar pelo personagem central. O Daniel Vorcaro está preso desde o dia 4 de março. É a segunda vez que ele vai para a cadeia e dessa vez ele ficou. A segunda turma do STF manteve a prisão preventiva dele, ele trocou toda a equipe de defesa dele, contratou o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, que é um dos mais experientes do país, e no dia 19 de março ele assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e com a PGR, a gente já falou disso aqui. Esse termo é o primeiro passo formal para uma delação premiada. Agora vamos ver essa notícia aqui do Metrópolis. Delação de Vorcaro será discutida após extração de dados de celulares. Bom, o que o Metrópolis apurou é que a delação ela seria discutida somente após a PF concluir a extração dos dados de todos os celulares apreendidos. São 8 aparelhos no total. A PF ela quer ter a dimensão completa do caso antes de sentar para negociar. E o novo advogado do Vorcaro, o Juca, ele já sinalizou à PF a intenção de apresentar uma delação séria e completa, sem poupar ninguém, sem poupar nenhum dos envolvidos. Bom, o Vorcaro, a gente já disse aqui no TV em Justiça, ele vai ter que apresentar provas substanciais e entregar os nomes de pessoas que estariam acima dele na organização criminosa. Não basta nomear quem está embaixo. A legislação exige colaboração completa, sem omissões. Qualquer tentativa de filtrar informação pode levar futuramente à anulação do acordo. E é isso que está fazendo Brasília tremer. Não é só a lista dos nomes já conhecidos, é a possibilidade de que existam nomes que o público ainda não conhece e que o Vorcaro, para ter os benefícios da delação, ele vai ser obrigado a revelar. Mas antes de falar do STF e do COAF, eu preciso aqui te contar a revelação mais bombástica da semana, que veio na quarta-feira, dia 25,
pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Bom, entre os mais de 12 mil arquivos extraídos do celular do Vorcaro e que foram compartilhados com a CPMI do INSS, os investigadores encontraram um documento bem fora do comum. Ó, Vorcaro salvou em celular minuta de documento do TCU. Tinha um arquivo Word salvo lá. Esse arquivo se chamava TCU Mora Excessiva. Ele existia em duas versões, esse arquivo. Uma criada em 29 de agosto do ano passado, 2025, às 9h24 da noite, da manhã, e o outro meio-dia e 47, conforme os metadados do arquivo. Era uma minuta de despacho do TCU, determinando que o Banco Central suspendesse toda e qualquer decisão sobre o Banco Master. É só isso. E o texto ainda previa a convocação de técnicos do Banco Central para depor no prazo de 10 dias. O documento não tem assinatura, não tem autoria identificada, não se sabe se o Vorcaro recebeu esse documento ou se ele produziu esse documento, e se produziu, se enviou para alguém, mas o documento existe. Está lá no celular dele e, né, o que ele descreve, o que esse documento descreve, né, uma decisão do TCU paralisando o Banco Central, é exatamente o que aconteceu depois. Gente, havia uma decisão não assinada, um arquivo de Word, contendo uma decisão do TCU. E aquilo que aquela decisão descrevia aconteceu depois. Eu vou explicar a cronologia porque ela é essencial para a gente entender o peso do que foi encontrado nesse celular. Em agosto de 2025, o Banco Central estava caminhando para uma decisão definitiva sobre essa tentativa de venda do Master para o BRB. O MPF já tinha alertado o governo do Distrito Federal sobre as suspeitas de irregularidades nas carteiras de crédito envolvidas, mais de 12 bilhões de ativos de validade bem questionável. Aí, no dia 3 de setembro, o Banco Central vetou oficialmente aquela compra. Fala, meu pessoal. Senadora diz que pedirá desculpa a relator do CPI se a acusação de estupro não ser confirmada. A questão é simples. Se resolver, basta Gaspar se dispor a realizar exame de TDAH e afirmar Soares Tony. A senadora Soares afirmou que pediria desculpa publicamente ao Senado Federal Pedro Gaspar caso o exame de DNA não confirme a acusação de estupro feita pela parlamentar em resposta a publicações nas redes sociais. Nesse sábado, dia 28, no Senado, disse que há indício suficiente para registro de uma notícia de crime protocolada na Polícia Federal da PF. E defendeu que, caso seja esclarecido, o posicionamento do Senado ocorreu após Gaspar ser acusado de estupro e tentativa de suborno por ela e pelo deputado Lindenberg Farias. Durante a sessão da Comissão Parlamentar do Inquérito CPMI do INSS, na sexta-feira, dia 27, Gaspar nega acusações e afirma que o caso envolve o primo que teria mantido relações com uma mulher de 21 anos em Alagoas quando ela ainda era de menor de idade. Soares Lindenberg, por sua vez, mantém acusações, dizem que o caso era diferente do citado pelo deputado e afirmam que a realização de exames de DNA é uma forma de esclarecer o episódio. Ao responder publicações, Soares afirmou que não houve intenção de calúnia. O deputado que media a busca evita a prevaricação quando o agente público comete uma autoridade com fato para proteger o autor do suposto crime.
Segundo ela, a questão é simples de se resolver, basta que Gaspar se disponha a realizar o exame. Caso ele não seja pai biológico, pedir desculpa em público pelo constrangimento causado. Ele escreveu as acusações durante o eleitoral do relatório final da CPM e do Gaspar, relatório da comissão. A confusão começou após Gaspar, em uma declaração do ministro aposentado do Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, com críticas ao ministro Gilmar Mendes. Gaspar leu um discurso de Barroso que afirmou que Gilmar era uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Himmelberg Varias pediu que ele focasse na leitura do parecer. Isso é o relatório de um circo, questionou o petista. Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht, disse Gaspar. Seu estrupador, respondeu Lindbergh. Cale-se a boca, bandido, trepicou o relator. A acusação provocou o túmulo na sessão, que foi interrompida para que o relator pudesse defender. Na sequência, Lindbergh e Soares enviaram à Polícia Federal o pedido de investigação contra Gaspar, que afirma que o caso envolve um primo e não é ele, em datas diferentes das mencionadas, sem ocorrência de estupro.